até 2 anos, se o funcionário tiver entre 18 e 45 anos. Menos de 18 ou mais de 45 anos, a minha frequência máxima é de 1 ano. Mas isso daí não impede que o médico decida fazer todo mundo de ano em ano, ou até menos do que isso. Agora, com relação aos exames, vai depender muito do tipo de atividade que esse funcionário vai executar. Como eu falei, construção civil tem várias atividades. Por exemplo, ruído. Ruído vai existir dentro de uma obra, quer você queira ou não. Você não trabalha com isso. Mas tem lá uma betoneira, tem uma serra circular. Mas será que realmente todo mundo precisa fazer uma audiometria? Então o médico ele vai analisar, ele precisa pegar, sabe o quê? O PCMAT, o Programa das Condições de Meio Ambiente de Trabalho, que é uma espécie de PPRA, que está incluído aí nesse programa as proteções coletivas, as proteções individuais de cada etapa da obra. Então, nesse PCMAT vai ter também o levantamento, as medições desses riscos. Então, assim, como técnica, como engenheira, eu não posso definir, eu não posso dizer quais são os exames, nem qual é o período certo. Claro, como experiência, eu sei, né, que tem audiometria, tem acuidade visual, tem alguns exames hoje que eles fazem com relação à parte pulmonar, porque se trabalha com poeira. Tem exames que talvez o funcionário precise trabalhar em altura. Então, eles fazem para saber se ele tem algum problema de labirintite, de epilepsia, faz o ecocardiograma, o eletroencefalograma. Então, quer dizer, está aumentando também a exigência dos médicos do trabalho com relação à verificação da saúde desse trabalhador. Então, assim, não dá para confirmar quais são os exames que a obra que você vai trabalhar vai ter. Mas eu digo uma coisa, o médico que vai atender a empresa que você for trabalhar, ele tem que pedir esse PCMAT. Ele precisa ler esse PCMAT para ele poder saber qual é a atividade daquele profissional e colocar os exames adequados para aquilo ali. Uma última definição a gente tem aí é com relação ao incidente que acontece assim, de repente. Então a gente chama de quê? Situação de emergência. Então essa situação de emergência pode ser um incêndio, pode ser um derramamento de combustível, um derramamento de qualquer produto químico. E a norma de certificação, a OSAS 18.001, ela trata incidente, qualquer tipo de perda, não só a perda relacionada ao trabalhador, mas também a perda relacionada a material, a tempo. Então, assim, abriu mais essa investigação. Não espera só que o funcionário se acidente para a gente poder tomar uma ação melhor, né, para corrigir isso aí. E aí, Tati, mais alguma pergunta? Temos sim, do Paulo Parelhas, do aluno Jean. Se o TIFO é um meio seguro para erguer uma estrutura de 1.300 quilos, mesmo sendo sustento por torres metálicas e com andames seguros na coluna, sendo levantado com cabo de aço, é seguro este procedimento? Nossa, bom, uma pergunta bem detalhada, né? O que é que acontece? Hoje você tem o quê? Máquinas. Todas as máquinas da construção civil, elas precisam ser inspecionadas, elas precisam passar por manutenção periódica e atestado a qualidade, a segurança desse equipamento por um engenheiro mecânico, tá? Eu sou engenheira civil. Então, o que é que acontece? O engenheiro mecânico, ele conhece todas as pecinhas dessas máquinas, ele conhece realmente a carga, ele conhece o funcionamento. Então, aí ele vai assinar. Ele vai fazer uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica, vai pegar o registro dele do profissional, que é o do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, e vai dizer assim, olha, eu sou responsável por essa máquina, então tá tudo ok, desde que também a manutenção seja feita de forma correta, porque aí você tem, para qualquer máquina, viu, não é só para essa, você tem o motor, que ele tem uma potência, e você tem os cabos de aço.
E aí cabo de aço também é um grande problema dentro da construção civil. Porque se você não cuida desse cabo de aço, não lubrifica, não usa ele dentro do limite que ele foi projetado, então você vai ter problemas facilmente. Às vezes a gente pega um cabo de aço, a gente pega uma máquina e diz, suporta 1.500 quilos, mas o fator de segurança é 5 vezes mais. Então a gente pode colocar 5.000 quilos que não vai ter problema nenhum. Vai ter problema sim. Pode quebrar na primeira vez que você levantar isso. Então, se todos esses fatores, a inspeção, a manutenção correta, as peças lubrificadas, o cabo de aço em boas condições, tiver atestado pelo profissional de nível superior, que é o engenheiro mecânico, e pelo operador, que vai estar sempre observando isso aí, então a gente não tem por que dizer que não é seguro. Só que, lembre-se que você não citou aí, mas, por exemplo, é máquina para transportar materiais, não é máquina para transportar pessoas. Porque às vezes o pessoal quer dizer, né, se ele carrega, se ele transporta 1.500 quilos, então dá para me levar, que eu só peso 60, 70, 80. Não, nenhuma máquina de içamento deve ser utilizada para transportar pessoas se ela não foi projetada para isso, certo? Espero que tenha respondido, né, essa resposta, sem a gente observar que tipo de máquina as condições da máquina, fica um pouco difícil, porque, mais uma vez eu digo, a experiência faz com que a gente chegue num local de trabalho e diga assim, opa, esse cabo de aço aí tá precisando ser trocado, então não vamos andar, não vamos colocar ele para funcionar. Vamos lá, Tati? Tem aqui o Paulo João Pessoa, aluno Aldo. Ele pede para explicar a sigla PCMAT. PCMAT você vai ver lá. Programa das Condições do Meio Ambiente de Trabalho. Aí o item da norma completa um pouquinho, tá? Na construção civil. Então é isso que significa PCMAT. Na próxima aula, a gente vai falar do detalhamento desse PCMAT, vai mostrar como é que ele é elaborado. Hoje a gente vai passar essa introdução do que é a construção civil, vai passar esses conceitos, mas a gente vai voltar para PCMAT e vai trabalhar um pouquinho o que é um PCMAT. Agora, boa ideia, vou passar uma atividade para vocês fazerem um PCMAT, certo? Olha aí, mais algumas definições. Essas daqui vocês até já conhecem. O que é segurança e saúde no trabalho, que é a área de atuação que fornece um conjunto de medidas para minimizar esses acidentes e doenças, e o que é acidente do trabalho segundo a definição da lei 8.213 do INSS. Com certeza vocês também já viram esse aí, fator pessoal de insegurança, que por sinal, tá, a gente evita chamar um pouquinho de ato inseguro, para não dar aquela ideia de que a culpa é do trabalhador. Então você veja que aí no fator pessoal de insegurança a gente diz, foi causa humana, mas foi causa humana provocada por inexperiência, por fatores físicos, por fatores psicológicos e as condições inseguras, que aí é a condição que a gente pode encontrar no local de trabalho que venha a levar ao acidente. Mas assim, depois que a gente falou desses conceitos, veja essa perguntinha aí. Será que alguém é capaz de responder essa pergunta? Citar algum tipo de incidente que vocês conhecem, que vocês acham que tem no canteiro de obra? É rapidinho, 10 segundos, né? Mas vamos ver o que é que chega em 10 segundos? Precisa estar contando. 1, 2, 3. Olha só. Pensem nesses incidentes de acordo com os conceitos que foram apresentados antes, tá? Nos slides anteriores. Certo? Chegou aí, Tati, alguma coisa? Deu tempo? Não, só tem algumas dúvidas aqui. Algumas dúvidas ainda? Olha, dúvida é bom, tá? Agora é aquele caso. Vamos tentar tirar o máximo hoje, tentar tirar o restante depois. Mas diga aí mais uma, enquanto o pessoal vê se manda algum exemplo de incidente. Paulo Caruaru, um técnico em mecânica devidamente cadastrado pode fazer as inspeções destes equipamentos? A pergunta foi do aluno Everton. Pronto, veja bem, Everton. Com relação eu falei em nível superior, engenheiro mecânico. Na verdade, a NR18 ela não fala que tem que ser nível superior.
Eu falei que teria que ser um engenheiro mecânico porque isso vai depender muito da interpretação do CREA, né, desse estado, ou da fiscalização do Ministério do Trabalho. Aqui em Pernambuco, eles aceitam que o técnico, com o seu registro organizado, ele também pode se responsabilizar por essas máquinas. Não todas. Algumas atividades, alguns serviços que são feitos nas máquinas, como o teste hidrostático. Tem máquinas